até que ponto eu posso discordar de uma pregação ou de algum irmão ou irmã que está falando as coisas de Deus? Até que ponto eu posso discordar, né? Porque a palavra de Deus fala que nós devemos ter unicidade de pensamento, concordância. Porque a própria palavra de Deus fala que uma casa dividida não subsiste, e é verdade. Por que vocês acham que tem várias denominações? Porque teve divisão, não houve concordância, né? Aqui nós somos os mais certos, aqui é que está a salvação. Porque eles não concordaram, não teve a unicidade de pensamento e o mesmo princípio de fé. Aí um discorda, vai lá e abre uma igreja, entre aspas, né? Então nós vamos fazer a leitura aqui, para não ficar nas minhas palavras, em Filipenses, que o próprio apóstolo Paulo disse, aqui em Filipenses capítulo 1, versículo 27, nós vamos ler o texto que nos interessa. Depois você pode ler o texto, o versículo inteiro, mas eu vou ler a parte que nos interessa, que para não ficar muito comprido os nossos vídeos, né? Diz assim, Filipenses capítulo 1, versículo 27. Ouço acerca de vós que estáis no mesmo espírito, com uma só mente, combatendo juntamente pela fé do Evangelho. A palavra de Deus está falando aqui, o apóstolo, que os filipenses, ele escutava e falou, vocês estão unidos, vocês não estão divididos, vocês estão unidos no combate pela mesma fé. E as escrituras inteiras falam que nós devemos viver em união. Aí você está do outro lado, mas você é uma pessoa que vive discordando, nós vamos chegar lá, como que eu posso discordar? Né? E em Filipenses capítulo 2, versículo 5, também diz a palavra, que haja em vós a mesma mente que houve em Cristo. Quer dizer, eu tenho que ter a mesma mente que houve em Cristo. Mente de união. Eu e o Pai somos um. Certo? Mas aí você está se perguntando, eu vejo os seus vídeos, eu vejo você discordando, ou então eu vejo as pessoas escrevendo aí no seu vídeo, discordando. Muito bem, eu sou uma pessoa que eu discordo, mas eu tomo cuidado para não fazer pré-julgamento. Como é que eu devo discordar? Eu devo discordar quando eu me torno aquele exemplo de crente de Bereia. Eu já fiz um vídeo sobre isso aí. Qual é o crente de Bereia? Que está lá em Atos 17, 11. O crente de Bereia, ele tinha o prumo, que era a palavra. Então eles iam para as escrituras para concordar com o que estava sendo pregado. Então, quando eu faço isso, eu estou tomando muito cuidado para mim não desagradar o nosso Deus, porque nós temos a mesma mente. Então, eu vou com a mente de Cristo, com esse aqui, né, para mim ter a mesma mente, para mim ver se aquela pregação está correta ou não, ou aquele culto, né? Nos meus vídeos aqui, eu vejo as pessoas escreverem. Recentemente, um escreveu, olha, não tem nada a ver isso que você está falando, que eu estava falando sobre política, esquerda e direita, né? Mas ele não citou nenhum texto bíblico da palavra para mim. Não citou nenhum texto da palavra. E todas as pessoas que eu encontrei que debatia, entre aspas, né, entre nós, isso está errado, não é bem assim, mas o que eu quero é a palavra, tem que mostrar se eu estou errado dentro da palavra. Morei num lugar também que os pastores também vinham falar, não, mas não sei o quê, mas não mostrava a palavra. Porque quando eu estou pregando aqui, eu estou mostrando a palavra, estou mostrando os textos da palavra. E se você é de Deus, o mesmo Espírito que está testificando através da minha voz, vai testificar no seu coração que eu estou falando a verdade. Porque eu não estou falando de mim, estou falando de verdades bíblicas, da mente de Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 11, olha o que o apóstolo disse, né? Aqui no capítulo 11, versículo 18. Vou ler o texto que nos interessa. Aqui ele já na igreja de Corinto, ele já encontrou uma diferença da igreja de Filipe.
ouço que há divisões entre vós. Enquanto que na igreja de Filipe ele fala, vocês estão tendo uma só mente, é isso mesmo. Eu ouço que há divisões entre vós, e em parte eu acredito que está acontecendo isso mesmo, né? E aí no versículo 19, porque também é necessário haver heresias entre vós, para que os que são aprovados se manifestem entre vós. Então, nós vamos perceber aquele que herege quando ele vai trazer as opiniões dele fora da palavra. Aí vai se manifestar se ele está dentro da palavra ou se ele está fora. Igual quando eu vejo aqui alguém escrever alguma coisa, mas não... Porque na verdade as heresias, os heréticos, eles nunca citam texto da palavra. E quando citam, eles fazem igual o diabo fez com Jesus, citando um texto distorcido fora daquele contexto. Quando eles dificilmente usam a palavra, mas quando usam textos distorcidos. Então, meus amigos, quando você está aqui, ouvindo as nossas pregações, e você está discordando, alguma coisa está errada com você. Alguma coisa está errada, porque você não está no mesmo espírito que eu estou no mesmo espírito. Essa é a verdade, alguma coisa está errada. Nós não estamos dos lados iguais. Certa vez, quando nós nos reunimos como igreja, tinha um rapaz lá que frequentava conosco, e ouvia a palavra, tudo, mas quando saía ele tentava influenciar o outro. Não, não é bem isso, não é assim. Hoje ele está para o mundão, perdeu a sua fé, não tem mais nada com Deus, está aí numa vida pobre, miserável, né? Porque ele era um herege, ele foi advertido várias vezes, mas não quis nada com as coisas de Deus. E para terminar, capítulo 12, versículo 13, porque por um Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer sejamos judeus ou gentios, quer sejamos escravos ou livres, e a todos foi dado beber em um só Espírito, porque o corpo não é um só membro, mas muitos, mas não tão desassociado, entendeu? Nós fomos batizados num só Espírito. Então quando eu vejo as pessoas escrever aqui não concordando, eu já sei que Espírito está atuando nele. Porque nós devemos discordar através da palavra. Se a pessoa está fazendo coisas que não estão de acordo com a palavra, eu tenho que ir para a palavra. Ou eu escolho ficar do lado dele ou do lado da palavra. Fica aqui a nossa reflexão sobre nós discordar ou não das coisas de Deus.